Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto. E hoje eu gostaria que a gente pudesse ter esse tempo muito especial na presença de Deus para cantar a Ele, para ouvir a Deus com o coração aberto, com mente aberta, para a gente poder receber de Deus o que Ele tem para nós nesse dia. Mas vamos fazer uma oração nesse tempo e clamar a Deus que Ele possa falar no nosso coração, que Ele possa nos dar entendimento e que esse tempo realmente seja um tempo totalmente dedicado ao Senhor, concentrado na palavra dEle, na adoração. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por essa manhã que nós podemos nos reunir ainda aqui online, ó Deus, para ter esse tempo contigo. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa aceitar esse nosso culto e que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos a tua bênção nessa manhã, ó Deus, a cada um que está nos assistindo, ó Deus, e que a gente possa, ao término desse tempo, que a gente possa continuar, Senhor Deus, na tua presença, continuar querendo te ouvir, desejando, ó Deus, cada dia mais a tua presença. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que a gente pudesse ler o Salmo, adorar a Deus com o Salmo de número 18, versos 1 a 6, na nova versão transformadora. Vamos lá? Eu te amo, Senhor, tu és minha força, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor. Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram. Torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu. Em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esse é o nosso Deus, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa angústia e atende com generosidade. Por isso, com isso em mente, no nosso coração, com essa segurança, com a certeza de que Deus nos ouve, Ele ouve cada louvor que a gente canta a Ele de coração. Quero te convidar a poder louvar a Deus nesse tempo. Vamos louvar o Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Seu nome
que se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Mesmo que Deus não fizesse nada, Ele continuará sendo digno de louvor. Mas Ele fez. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Foi ali que Ele provou o amor dEle. E é nessa direção que nós somos convidados a caminhar na direção da cruz de Cristo, a tomar a nossa cruz. O desafio de ser discípulo de Cristo a cada dia e seguir a Cristo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrado estou. Quebrantado, o seu amor. Poxa, como é bom saber que nós podemos contar com Deus que nos ama de uma forma tão profunda, tão intensa e de uma forma provada, tão clara ali naquela cruz. Que realmente a gente possa tomar a nossa cruz, o desafio de ser discípulo de Cristo, de priorizá-lo, colocá-lo como alguém mais importante na nossa vida e a gente poder de fato caminhar tomando a nossa cruz, indo em direção a Cristo, servindo a Ele com fidelidade, servindo a Ele com coragem, servindo a Ele com alegria. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós podemos, através da música, afirmar, ó Deus, verdades que desejamos, ó Deus, que estejam sempre no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse tempo da palavra agora, que a gente possa meditar com profundidade, com mente e corações abertos, ó Deus. Fala no nosso coração. Muito obrigado, ó Deus. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse tempo agora, né, depois de cantar, logicamente, aqui, nesse tempo de reflexão, Gênesis capítulo 25, versos 24 a 26, que é o primeiro trecho do nosso texto de hoje, e o último versículo, que é Gênesis 49, 33. Gênesis 25, versos 24 a 26, na nova versão transformadora, diz assim: Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. E o outro versículo, no capítulo 49 de Gênesis, verso 33. Último verso do capítulo 49. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões, que ela é intermediária. Nós demos uma pausa na série anterior e nós vamos ter essa série intermediária e nós vamos conversar sobre este tema. Na verdade é uma pergunta. Você tem sede de quê? A gente sabe tanta coisa sobre as estrelas, sabemos muito sobre os mistérios das plantas, por meio de satélites nós sabemos tanto sobre as galáxias distantes do nosso planeta. Nunca tivemos tantos livros escritos sobre autoconhecimento, mas ao mesmo tempo conhecemos tão pouco sobre nós mesmos e sobre quem convive conosco.
Procuramos lá fora conhecer, mas o conhecimento tão necessário que é aqui perto, dos nossos relacionamentos, nós sabemos tão pouco. Em certa ocasião, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: se quiser conhecer uma pessoa, não observe o que ela faz, mas o que ela ama. Deixa eu fazer uma leitura sem pausa aqui. Se quiser conhecer uma pessoa, não observe o que ela faz, mas o que ela ama. E esse amor que Agostinho está se referindo aqui não é do amor romântico, não é do amor de amizade, mas ele refere-se àquilo que domina o pensamento, aquilo que toma conta boa parte do pensamento, do coração, aquilo que direciona prioridades, aquilo que atrai atenção, aquilo que leva pessoas a fazerem o que elas fazem, especialmente no momento de pressão. Toda pessoa tem sede de algo. Todos nós temos algo que amamos, que priorizamos, que escolhemos como a parte mais importante da nossa vida, que nós colocamos no topo da nossa lista de prioridades, na nossa lista de valores. Uma sede, um amor que molda a nossa forma de pensar e de agir. Não tem nada de errado em ter algo que a gente ame, algo que nós priorizemos na vida. Isso é da natureza humana, isso é parte de nós. Fazer planos, estabelecer alvos, querer coisas boas, isso faz parte da nossa natureza. Deus nos fez assim. Porque Deus é assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E nós temos essa característica diferente do restante da criação. Porém, essa questão passa por dois pontos que a gente precisa considerar. E nós vamos ver isso no texto de hoje. O primeiro ponto é: você tem sede de quê? O que é que te atrai? O que é que move seu coração? O que é que direciona os seus pensamentos? O que é que limita as suas prioridades? E a segunda questão é como você lida com isso, com essa sede, com o que ocupa o seu coração, como você lida com isso. O personagem que a gente vai ver hoje, de vários que nós veremos de hoje e nos próximos domingos, ele tinha uma sede que talvez você possa se identificar ou talvez você conheça pessoas assim. Ele tinha sede de sempre se dar bem, sempre estar por cima da situação e muitas vezes até de pessoas. E isso, querer se dar bem, é até certo ponto saudável, porque ele estimula você a crescer, estimula a se aperfeiçoar, a ser excelente no que faz, a querer prosperar, a alcançar uma posição maior. Ora, por que não crescer se você pode crescer? Por que não conhecer mais se você pode conhecer? Porém, existe um lado um tanto perigoso, que isso pode se tornar uma obsessão. Ou, biblicamente falando, pode se transformar num ídolo na sua vida. O nome desse personagem de hoje é Jacó, né? Ou talvez na sua Bíblia o James, né? E no grego Tiago. A sede que Jacó tinha de se dar bem já começa logo no nascimento dele, como a gente pode constatar isso em Gênesis 25, versos 24 a 26, especialmente destacando o verso 26, que nós já lemos aqui, que diz assim: quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Rebeca, esposa de Isaque, ela era nora de Abraão, um dos patriarcas do povo de Israel. Ela estava grávida e descobriu que estava de gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, assim como eu, bastante pelo no braço, por isso o chamaram de Esaú. Mas havia o outro também. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. E o nome Jacó, talvez para a nossa cultura brasileira, a gente não se preocupe muito com o significado do nome. Talvez como ele vai soar ou como as pessoas vão chamar o nosso filho.
mas nem sempre pensamos no significado. Mas o povo hebreu se preocupava profundamente com o significado, muito mais do que se soava bem ou não. O nome Jacó significa literalmente trapaceiro, uma pessoa que passa por cima, à frente dos outros. Alguém que não mede esforços para conseguir o que quer, que não pestaneja, que não hesita em lançar mão de até meios ou recursos duvidosos para alcançar o que quer. Porque pessoas como Jacó, para eles, os fins justificam os meios. E alguns versos adiante nós vemos que essa sede de Jacó, ela entra em ação. E nesse momento ele lança mão de algo que é bem marca de um coração que é dominado por esse querer sair bem, que se chama, lançou mão de um oportunismo. Jacó era oportunista. Os versos 29 a 34, quando a gente lê, Jacó amava a culinária e o seu irmão Esaú era caçador. Jacó era da casa, ele era caseiro, ele gostava de ficar fazendo as coisas de casa, especialmente na cozinha. E seu irmão, bem diferente dele, praticamente o oposto dele, gostava do campo, da caça, da aventura, do perigo. Em certa ocasião, em que Jacó já estava idoso, ele pede para que seu filho Esaú caçasse um animal e preparasse essa caça do jeito que do jeito que Isaac, seu pai, gostava de comer. Perdão, só fazendo uma correção aqui. Essa aqui é a segunda história. Deixa eu contar a primeira primeiro, direito. Versos 29 a 34, Jacó, que amava a culinária, ele aproveitou uma situação que seu irmão estava passando muita fome. Ele havia saído para caçar, não pegou nada, estava passando uma grande necessidade de fome, de comer, e então ele aproveitou aquele momento da fragilidade de seu irmão, e oportunamente, ou com uma atitude oportunista, Jacó agiu da seguinte forma. O irmão dele pediu comida e ele falou assim: o que você tem para dar em troca disso? O irmão dele falou assim: o que você quer? Olha, eu quero o seu direito de irmão mais velho, direito de filho mais velho. Eu quero que você me venda, que a gente faça uma troca aqui. Você me dá esse direito e eu te dou a comida que você tanto quer comer. Jacó sabia que aquilo era uma forma errada de conseguir, mas ele não pensou duas vezes. E ele aproveitou não só aquele momento de fragilidade física, porque o irmão estava com fome, mas também a falta de temor do seu irmão, de não levar a sério a questão da primogenitura. Para os hebreus, para eles, naquela época não era apenas de hebreus, era dos povos, essa questão dos direitos do filho mais velho era algo muito importante, era algo que valia muito, e não se abria mão disso de uma forma tão leviana como estava acontecendo nessa situação. Jacó faz uma proposta: dê-me os seus direitos de filho mais velho. E Esaú, naquele momento de fome, de não pensar direito, ele falou assim: de que isso me serve se eu estou morrendo de fome? Então eles fizeram a troca. O oportunista é assim. Ele não segue padrões éticos ou morais para alcançar o que ele quer. Porque o objetivo de querer se dar bem está acima, inclusive, de certo, errado, verdade ou mentira. Inclusive certo, inclusive sobre e acima da questão familiar, do respeito para com seu pai. Porque o seu próprio bem-estar é o que importa. O segundo recurso usado por Jacó, por pessoas que têm esse perfil de querer se dar bem o tempo todo, é lançar mão da mentira. Afinal de contas, se não há certo nem errado, qual é o problema de uma mentira ou uma mentirinha branca para conseguir o que pretende? Agora sim, aquele texto que eu havia começado a falar, Gênesis 27, nos versos 1 a 46, Isaac, pai de Esaú e Jacó, já estava bem idoso e cansado,
Então ele tinha um último pedido que ele fez para Esaú, seu filho, dizendo o seguinte: certo dia, quando Isaque era velho e ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho? Esaú respondeu: aqui estou. Isaque disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. E se você segue a leitura, Rebeca, esposa de Isaque, mãe de Esaú e Jacó, estava ali, ouvindo, com a antena ligada. E ela ouvindo aquela conversa, e como ela tinha preferência por Jacó, ela logo pensou num plano para que o seu filho Jacó não ficasse desfavorecido, porque o filho dela, favorito dela, ficaria sem a bênção que ela achava que ele merecia. Então, ela faz uma proposta para Jacó. Vá até o rebanho, traga-me 2 cabritos e eu prepararei a comida para teu pai como ele aprecia. Daí dá para a gente ter ideia de onde ele aprendeu a ser desse jeito. Mas era do caráter de Jacó. Jacó talvez tenha chegado a ponderar o risco, porque ele não era peludo como seu irmão, o animal ia estar pronto rápido demais, a voz poderia logo denunciá-lo, o cheiro dele, porque o irmão tinha o cheiro de campo, de caça, de mato. Mas a sua mãe foi mais convincente e o orientou a que ele usasse as roupas do seu irmão para que o cheiro pudesse confundir o seu pai, que já estava bem envelhecido, e que cobrisse seus braços e pescoço com pele de cabrito. Então imagina quanto pelo Esaú tinha, para que pudesse enganar o pai. E então Jacó pega aquele animal ali do aprisco, a mãe prepara do jeito que ela sabia que o pai gostava. Então, disfarçado de seu irmão irmão Esaú, ele, aproveitando da situação, que seu pai já não enxergava e já não via direito e não escutava direito, ele enganou seu pai. Ele usou da mentira para roubar a bênção que estava reservada para o seu irmão. Talvez você fale assim: pastor, mas lá atrás você acabou de falar que tinha acabado de falar que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Só que isso não tinha chegado ao conhecimento de Isaque, seu pai. Então, na mente de Isaque, a bênção ainda era de Esaú. E Jacó fez de tudo para garantir que fosse dele. Usou da mentira. Jacó lançou mão da mentira para conseguir o que tanto queria. Ele queria se dar bem. Mas como nós sabemos que a mentira nenhuma se sustenta, e que de modo algum a verdade fica escondida, pelo contrário, ela vem à tona, vieram as consequências inevitáveis dessas ações oportunistas e fazendo uso da mentira que gerou na vida de Jacó. Capítulo 27, verso 41, diz assim. Já lemos esse aqui. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, porque ele trouxe o animal, preparou, e Isaque então toma um susto. Peraí, meu filho, você já me trouxe isso? Não, pai, não foi eu que eu trouxe. Então para quem que eu dei a bênção? Esaú percebeu logo: o seu irmão enganador, o trapaceiro, roubou a bênção que era dele. Tomou para si por meio
ilegítimo. E Jacó pagou o preço de ter o seu irmão enfurecido, com um ódio mortal. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E ele teve que sair fugido de casa. Olha o que uma situação de querer tanto causou na vida dele e causou na vida de Rebeca, na mãe dele. Olha o caos que trouxe para a família essa atitude de querer se dar bem que Jacó carregava no seu caráter, nas suas atitudes, que dominava o seu coração. Talvez você pense, bem feito, Jacó. Você fez, agora você pague. Mas ainda bem que Deus não é preto no branco em todas as coisas. Porque o propósito de Deus não é castigar, o propósito de Deus não é punir. O propósito de Deus para aquele que se desvia do caminho, que se desvia da moral bíblica, da moral do reino de Deus, é que possa mudar e possa voltar para o trilho. Por isso, felizmente para Jacó, o seu fim não era passar o resto da vida fugindo, não era passar o resto da vida com vergonha do que ele fez com o seu pai. Pelo contrário, Deus deu inúmeras oportunidades para que ele pudesse mudar de vida, para que pudesse cair a ficha, cair em si, para que ele pudesse sair daquele caminho que só estava levando ele para o fundo do poço, para a destruição, para uma divisão familiar, e colocá-lo de volta no caminho que Deus tinha preparado para ele e para toda a sua descendência. Por isso Deus preparou oportunidades de recalcular a rota, de corrigir o seu caminho. De que modo Deus deu a oportunidade de recalcular a rota, dele rever a vida dele consertar ou dele deixar Deus consertar os seus caminhos? Em primeiro lugar, Deus deu uma experiência pessoal dele com Jacó. Gênesis 28, 16 e 17. Jacó estava ali, ele fugiu, e então ele teve uma visão de anjos subindo e descendo a escada, e Deus lá no alto da escada no céu. E então ele acorda e diz: certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Deus deu uma experiência sobrenatural para Jacó. Ele teve uma visão, não foi um sonho, foi uma visão. E ele percebe duas coisas. Deus, o Senhor, porque ele não usava a palavra Deus, o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Até então Jacó não tinha relação nenhuma com Deus, apenas aquilo que ele ouvia do pai, que ele ouviu do avô, mas até então ele não havia percebido. Deus, o Senhor está neste lugar. E a segunda coisa foi um temor no seu coração. Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus. Toda aquela situação gerada, em que ele, adorando o seu ídolo de querer se dar bem, o levou, o conduziu, ou acabou culminando, pela bondade de Deus, a um encontro pessoal com Deus. Ali Jacó relata a sua primeira experiência pessoal com Deus. Até então era o Deus de seu avô, o Deus de seu pai, não havia sido, até aquele momento, o Deus de Jacó. O Jacó que antes usaria a sua própria maneira de resolver o problema, ali ele começa a perceber a necessidade e a importância de Deus na sua vida. Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Todo o encontro com Deus gera mudança de vida. Todo verdadeiro encontro com Deus gera mudança de vida, gera transformação.
E toda transformação de vida leva a pessoa a adorar a Deus, leva a pessoa a ter um temor saudável de Deus. A segunda oportunidade que Deus deu para ele recalcular a rota dele foi experimentar na própria pele a dor que ele causou nos outros. Jacó havia enganado seu pai, enganou seu irmão e ele acabou caindo na mesma armadilha. Só que agora não foi com seu pai, com seu irmão, foi com seu sogro. Jacó, ele havia feito um acordo de trabalhar 7 anos para ganhar o direito de casar com a filha de Labão, com a filha mais nova de Labão, e então ele trabalhou duramente 7 anos, quase como escravo. E então, naquela época, os noivos só viam o rosto de um do outro, não viam na cerimônia, eles só viam durante a noite de núpcias. E logicamente lá era uma época, né, que não tinha iluminação, então a noite de núpcias é tudo no escuro. E quando ele passou a lua de mel com a sua esposa, amanheceu, diz o texto, na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia, não era Raquel, por quem ele havia trabalhado para se casar. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, porque o Senhor me enganou. Eu fico tentando imaginar quando ele acabou de pronunciar essa última frase. Por que o Senhor me enganou? Talvez ele estivesse falando com o espelho dele. Por que você me enganou? Talvez naquele momento ele começou a entender qual era o sentimento do seu pai, qual era o sentimento do seu irmão. Jacó sentiu-se enganado e foi procurar o sogro, foi tirar satisfação. Como assim, sogro? Trabalhei 7 anos pela Raquel e o senhor vem me dar como esposa a sua filha mais velha? Não era com ela que eu queria casar. E aí Labão então ele vai ler as letras miúdas do contrato. Gênesis 29. Olha o que ele diz. Cumpri a minha parte do acordo. Agora dê minha esposa, Jacó falou. Então Labão ele fala assim, é o seguinte, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Então, porque Jacó amava muito Raquel, ele decidiu trabalhar mais 7 anos. Talvez você se assuste aí, poxa, casou com 2 mulheres? Naquela época, poligamia era algo comum, era algo normal para a cultura. Não que a Bíblia aprove isso, mas a Bíblia está relatando uma situação real. Olha que situação, o enganador agora estava sendo enganado. Talvez alguns com espírito um pouco mais vingativo diriam, Jacó está bebendo do próprio veneno. Na realidade, essa situação que Jacó estava passando de ser enganado era Deus tratando do coração de Jacó, do coração que achava que qualquer coisa vale para ter o que se quer. Era Deus limpando a vida de Jacó, de tudo que era tóxico, daquela atitude errada que ele tinha, daquela sede que ele tinha de querer se dar bem em tudo, para que pudesse então no coração dele haver espaço para aquilo que Deus havia de dar para ele. Essas foram 2 de várias situações que Deus criou, de oportunidades que Deus abriu para que Jacó pudesse recalcular a rota da sua vida, que ele pudesse tomar um outro rumo. Deus estava desintoxicando Jacó daquela mentalidade que explorava da fraqueza dos outros, que tirava vantagem dos outros e que, sem escrúpulos, burlava princípios e valores, para dar a Jacó um novo coração, uma nova mente, uma nova atitude, para ensinar a Jacó que o mundo pode ser dos espertos,
mas não no reino de Deus. Isso serve para nós hoje. Nós não precisamos dar um jeitinho, procurar um plano B, um plano suspeito para alcançar o que nós consideramos que necessitamos, algo que é justo que a gente tenha. Nós não precisamos usar esses atalhos. Nós não precisamos negociar princípios e valores de Deus quando as coisas apertam. Jacó aprendeu bem essas lições. E as palavras que ele falou depois dessas experiências corroboram com isso. E o que mudou na vida de Jacó com essas experiências? Será que ele aproveitou as oportunidades de recalcular sua rota? Será que ele entendeu que o caminho que ele fazia antes, o modo como ele fazia, os métodos que ele adotava realmente eram ruins? Quando a gente olha dos capítulos 31 ao 49, nós vamos passar rapidamente por eles, mas para a gente ter ideia do que aconteceu no coração de Jacó, daquele homem que não media esforços, inclusive abrindo mão de valores para conseguir o que queria. Em primeiro lugar, o que mudou na vida de Jacó quando ele aceitou recalcular a sua rota de acordo com o que Deus tinha para ele? Em primeiro lugar, ele entendeu, ele descobriu, ou talvez tenha finalmente percebido, que existe uma fonte de onde ele pode ter do que ele precisa, sem recorrer a meios suspeitos. Ele descobriu uma nova fonte para a sua vida. A sua fonte anterior era a sua esperteza, a trapaça, o engano, a mentira, mas ele descobriu que pode ser diferente. Olha o que Jacó fala. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava dos seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. A relação dos dois já não estava a mesma. Mas olha o que ele fala, olha o que sai da boca dele. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. E no verso seguinte: vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Diferente do que a gente costuma falar, graças a Deus, a gente fala isso com uma facilidade, com uma naturalidade grande. Jacó entendeu que a fonte de todo o suprimento dele encontrava-se em Deus. Até então era o Deus de meu pai, o Deus que ele estava se aproximando e conhecendo. Aquele homem que antes resolvia tudo do seu próprio jeito. O espertão, o espertalhão. Agora, com a sua própria boca, ele declara que tudo deu certo porque Deus o abençoou. Uma mudança visível, gritante, ela é real quando muda o coração. Às vezes a gente espera que pessoas mudem as suas atitudes só porque elas fizeram uma terapia, só porque elas mudaram o seu jeito de falar, talvez tenham começado a ir à igreja. Não, a mudança começa no coração e ela transborda por meio da boca. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. E era isso que saiu da boca de Jacó, porque um novo coração foi dado a ele, uma nova fonte de vida. A segunda marca dessa nova vida, dessa nova mente, novo coração, é uma nova identidade. Jacó mandou suas esposas, seus filhos, para uma direção, para protegê-los, e ele ficou ali lutando com um homem de Deus, como diz o capítulo 32. Esse homem de Deus, ou algumas versões, o anjo do Senhor, com quem ele lutava. Naquela disputa, esse homem disse: seu nome não será mais Jacó. Trapaceiro, enganador, aquele que passa por cima dos outros. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Não é que ele
derrotou Deus, não é que Deus foi vencido e derrotado por ele. Mas a vitória de Jacó foi quando ele percebeu que sem Deus ele não era ninguém. Ele se agarrou àquele anjo e disse: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Como quem era dependente, como quem percebeu a sua incapacidade sem a bênção de Deus. Para o judeu, o nome era mais do que uma forma de identificar alguém. O nome apontava para o caráter. E Deus, por meio desse anjo do Senhor, disse: seu nome não será mais Jacó, você não será mais enganador. De agora em diante, você chamará Israel. Porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó recebeu um novo nome, que representava, na verdade, um novo coração, uma nova vida, um novo recomeço, uma nova identidade. Jacó não era mais quem ele tinha sido antes dessas experiências com Deus. O Jacó trapaceiro era a história passada, ele era, como o apóstolo Paulo diz que, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Uma história dividida em antes de Cristo. Uma vida de trapaceiro, uma vida de enganador, uma vida de mentiroso, uma vida que passava por cima de tudo para conseguir o que queria. Para uma nova vida a partir dessa relação com Deus. Uma vida transformada. Não porque ele descobriu uma fórmula para ser alguém melhor, uma versão melhor de si mesmo, mas porque Deus o transformou. Essa é uma ação externa, uma ação de Deus na vida do homem e não resultado de um esforço por ser melhor. Por isso, se nós queremos de fato proteger os nossos filhos dos maus caminhos, das más companhias, proteger a nós mesmos dos maus caminhos, não é nos isolando os nossos filhos do mundo, colocando-os numa bolha, estabelecendo proibições punitivas, ou colocando em ambientes, numa bolha de situações e ambientes favoráveis. Mas o que nós e os nossos filhos precisamos é de um novo coração. É de um coração transformado, um coração capaz de fazer escolhas certas, um coração inclinado a ouvir a voz de Deus. Porque os nossos filhos podem crescer na igreja, eles podem crescer ouvindo histórias bíblicas, eles podem frequentar as atividades da igreja, mas se eles não tiverem o coração convertido a Cristo, isso vale para você também, adulto. Não adianta você estar numa igreja, levar nome de cristão, ser membro de uma entidade religiosa, se o seu coração não for um coração convertido a Cristo. Inevitavelmente, você ou seus filhos sucumbirão às tentações do próprio coração, às tentações do caminho que leva para longe de Deus. Por isso, pais, orem pela conversão genuína dos seus filhos. Filhos, orem para que, de fato e de verdade, os seus pais conheçam a Cristo. Vocês, filhos que já andam com o Senhor Jesus. Jovens, vocês precisam ter as suas próprias experiências com Jesus. Não dependam da experiência dos seus pais. Que Deus não seja o Deus dos seus pais, mas o seu próprio Deus pessoal. A terceira transformação, mudança na vida dessa novamente desse nosso novo coração. Reconciliação. Lembra lá atrás que ele havia aprontado com o irmão tinha um ódio mortal dele e Jacó teve que sair fugido de casa? Pois é, essa novamente um novo coração, transformados, que já não resolve mais do seu jeitinho, mas do jeito de Deus. Percebeu isso aqui? Que ele precisava se reconciliar. Jacó não podia mais fugir.
Ele não podia mais adiar aquela situação ruim entre ele e seu irmão. Ele teve notícia, seu irmão já era um homem de muitos soldados, muita gente em volta dele. E não é porque ele estava apenas com medo do que o irmão poderia fazer, mas ele pensou, eu preciso encarar. Ele não fugiu. Ele sabia que o seu irmão tinha todas as razões para ficar irado com ele, mas ele encarou a situação com humildade. Olha o que diz. Gênesis 33, versos 3 e 4. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. O número da perfeição. Completo. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço. Você pensa, pronto, agora vai dar um mata-leão nele. Não. O abraçou e o beijou. E os dois choraram. Que mudança na relação desses dois irmãos. Um tempo atrás, ódio mortal do irmão e agora reconciliação. Um milagre no relacionamento rompido. Pessoas verdadeiramente arrependidas não se justificam, não fogem dos seus erros. Pessoas que foram tocadas por Jesus, pessoas que tiveram encontro pessoal com Deus, sabem que precisam acertar o que está fora do lugar. Quando ele se encontra com seu irmão, numa atitude humilde, ele dá o primeiro passo e, sem se defender, se prostra 7 vezes. E ele então tem essa reação inesperada, talvez desejada, mas inesperada de seu irmão. A restauração de um relacionamento rompido sempre começa do lado de cá. Não é como muitas vezes a gente acha, porque o outro não vê me pedir desculpa, eu não vou desculpar. Porque o outro não vê pedir perdão, eu não vou perdoar. O que Jacó fez aqui é, na verdade, a mesma atitude que Deus teve com Adão quando Adão pecou lá no jardim. Adão não procurou Deus. Foi Deus quem foi em busca de Adão e de Eva. Esta é a mensagem da cruz. É sempre Deus e nunca o homem quem dá o primeiro passo da reconciliação. A outra marca dessa novamente coração é que Deus deu a ele um fim honroso. Jacó começou todo torto, errado, fazendo as coisas, atropelando princípios e valores, atropelando sentimentos, atropelando a vida, a honra de seu pai. Ele aproveita a oportunidade de recalcular a rota e Deus dá a ele um final feliz. A sua história poderia ter tomado outro rumo se ele continuasse naquele caminho, mas Deus tinha algo imensuravelmente maior para ele, muito melhor. Jacó nasceu e viveu boa parte da sua vida como um trapaceiro, resolvendo as coisas do seu jeito, passando por cima de pessoas e valores, sofrendo as consequências de suas escolhas. Porém foi encontrado por Deus, teve seu coração transformado, seu relacionamento com o seu irmão restaurado. E então ali, naquele momento, com os seus filhos, com os seus netos, dando as últimas recomendações, quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e ao morrer reuniu-se a seus antepassados. Jacó morreu cercado das pessoas que ele amava. Tudo bem que depois a gente vai descobrir que os irmãos, os filhos de Jacó, maior parte deles não tinha o menor caráter, mas pelo menos em honra ao pai, eles estavam lá. Jacó teve um fim honroso, cercado de seus filhos e netos. Ele deu suas últimas recomendações e descansou. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente busca as coisas certas nos lugares certos. Muitas vezes buscamos as coisas certas, mas nos lugares errados, nas pessoas erradas, do modo errado.
mas com Deus e somente com Deus e por meio dele nós podemos recomeçar de forma certa e terminar bem. Para concluir, a questão não é apenas do que nós temos sede. Talvez sede de amor, sede de aceitação, sede de sentido para a vida, sede de alegria. A questão é para onde nós apontamos essa sede? Onde nós buscamos, qual fonte que nós consultamos para encher o coração que somente Deus pode preencher? Porque é em Deus, somente em Deus, é que nós encontraremos resposta para aquilo que nós procuramos. Você tem sede de quê? De se dar bem? Nós temos muito a aprender com a história de Jacó. Que a gente confie nos métodos de Deus, que a gente confie nas verdades que Deus revela na sua palavra, que a gente confie nos princípios e valores. Porque o maior interessado em oferecer bênção a nós. Na verdade, a única pessoa que tem o sincero desejo de oferecer bênção aos homens e aos seus filhos, esse alguém é Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu de meditar sobre, de uma forma tão rápida, tão tocando em poucos pontos da vida desse homem chamado Jacó, que achava que ele tinha direito de conquistar tudo, independente de qual meio ele fizesse uso. Mas obrigado a Deus, porque a sua história mostra que pessoas falhas, pessoas com caráter torto, podem ser transformadas quando tem esse encontro com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, deixar o nosso velho Jacó para trás, o nosso jeito antigo de resolver as coisas do nosso jeito, ó Deus, e acolher o modo como o Senhor nos oferece por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a estarmos atentos à Tua voz por meio desse tempo de reflexão. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Nós então passamos rapidamente para os nossos avisos. Adore participando. Você pode adorar a Deus participando dessa nossa singela agenda da igreja nesse período de pandemia ainda. Toda quarta, quinta, nós temos às 19 horas encontro de oração online. Se você tem pedido de oração, se você quer participar, manda uma mensagem para esse número que aparece aí. Esse é o meu número. Você pode pedir para participar, você pode colocar seu pedido de oração. E se não se sente à vontade, pode apenas colocar assim: por favor, ore pela minha família, pastor. Estamos passando muitas dificuldades, muitas lutas. Não precisa especificar, mas coloque ali, nós estaremos orando. Na sexta-feira, às 8h15, nós temos encontro de oração online. E nas próximas 2 semanas não haverá um encontro, o pequeno grupo dos mineiros, mas teremos encontro de oração online, ok? Nós temos classe de batismo acontecendo e novos membros. E um aviso muito importante, né, sobre a questão dos cultos. O próximo culto presencial, né, hoje está acontecendo esse online e também o presencial. E o próximo presencial será dia 31/10. O próximo culto online é o domingo que vem, dia 24. E nesse mês de outubro, nós estamos tendo apenas cultos adulto e infantil. Não temos almoço, não temos escola bíblica dominical, até que as coisas possam ainda tranquilizar um pouco mais, a vacinação possa avançar. Tá ok? Dia 7/11, primeiro domingo de novembro, nós teremos culto especial com batismo nas águas. 2 pessoas que fazem parte da nossa comunidade vão confirmar sua fé através do batismo nas águas. Então, nós teremos um culto especial, realmente uma celebração desse dia que 2 pessoas estarão fazendo essa declaração de fé, né, essa confissão de fé publicamente. Então, esteja orando pelos nossos candidatos ao batismo, tá ok? Os aniversariantes desse mês, né, nós temos hoje Alice Ribeiro. Deus te abençoe, Alice. Alice é membro da nossa igreja, mora lá na Cidade Extrema. Que Deus te abençoe, Alice, e possa encher a sua vida com a bênção do Senhor e possa
transformar a sua vida cada vez mais para ser mais agradável a Ele, mais uma bênção cada vez maior na vida das pessoas que te cercam. E no dia 20, Arissa, e no dia 27, nossa irmã Teresa, que também Deus as abençoe. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, pode se inscrever, né? Clica lá, inscreva-se, né? Clique ali no sininho para receber as notificações. Nós temos toda semana, 2 vezes por semana, devocionais, breves reflexões de 5 minutos e meio no máximo, para você poder ter uma semana recebendo mais uma dose da palavra de Deus para alimentar o seu coração, tá? Então inscreva-se no nosso canal, clique no sininho que você vai receber as notificações. Tá joia? Então gostaria que a gente pudesse nesse tempo orar, agradecer a Deus por você que nos assistiu. Compartilhe esse link com seus amigos, familiares, para que eles também tenham acesso à palavra de Deus, para que eles possam saber o quanto Deus os ama e quanto Deus pode tornar pessoas falhas, pessoas que são bênção, em pessoas que podem cooperar na família, no trabalho e na sociedade como um todo. Tá ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, então nós encerraremos esse nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor caminha 1, 2, 3, 4 milhas mais. Ó Deus, sempre, Pai, para que nós tenhamos oportunidades de rever a nossa vida, de recalcular a nossa rota e poder, ó Deus, tomar caminhos que são caminhos que realmente vão produzir vida e vida abundante. Te agradecemos por esse tempo, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e nós temos uma semana abençoada na presença de Deus, ouvindo a palavra dele, tendo o coração aberto e também sendo bênção na vida de muitas pessoas. Esperamos que Deus nos permita nos encontrarmos no próximo domingo. Fiquem com Deus.